Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super mega fã do Brasil. É isso, eu sou um super fã do Brasil e hoje vou conhecer mais uma individualidade brasileira que viveu já há muito tempo, mas vale a pena ser recordada. Aracy de Carvalho. É isso mesmo, Aracy de Carvalho vai ser aqui hoje a vez dela. Vamos conhecer a história dela. Ela, pelos vistos, foi assim um tipo... Aquele filme, A Lista de Schindler, ela salvou muitos judeus do Holocausto porque ela viveu na Europa na altura das guerras aí, das guerras mundiais, e ela então, pelos vistos, salvou muita gente de morrer às mãos do Hitler. Então, bora para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixa o seu like, deixa a sua sugestão e antes de mais, olha, é assim, pode ir aí à descrição do vídeo, tem lá o link para o meu Instagram. Você, assim como estas pessoas que me sugeriram estes vídeos, pode deixar lá links para eu ir direto aos vídeos que você quer que eu reaja, pode deixar vídeos seus de coisas boas do Brasil, pode lá deixar tudo, ou então pode simplesmente dizer olá e está tudo bem, eu de certeza absoluta que lhe vou responder, ok? Então é isso mesmo, bora lá para o vídeo e vamos conhecer Aracy de Carvalho, bora! Aracy de Carvalho Guimarães Rosa nasceu em 5 de dezembro de 1908. Foi uma poliglota brasileira que prestou serviços ao Ministério das Relações Exteriores. Foi agraciada pelo governo de Israel com o título de Justa entre as Nações, por facilitar a entrada ilegal de muitos judeus no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas. Apenas um outro brasileiro, Souza Dantas, foi distinguido com este reconhecimento. Aracy teria burlado regras para dar vistos brasileiros a judeus alemães que tentavam escapar do horror do nazismo. Então, no vídeo de hoje, te contaremos um pouco da história do Anjo de Hamburgo, como Aracy ficou conhecida. Tempos de perseguição fazem heróis, muitos deles anônimos. Assim como o industrial alemão Oskar Schindler, cuja história ficou famosa devido ao filme de Steven Spielberg, A Lista de Schindler, o Brasil também teve sua heroína dos tempos do Holocausto. Trata-se de Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, que, como chefe da seção de passaportes do Consulado Brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, conseguiu liberar vistos para judeus fugirem da perseguição nazista. Em 1934, em uma Alemanha já tomada pelo nazismo e na iminência da Segunda Guerra Mundial, uma brasileira ajudou a salvar judeus que eram perseguidos pelo governo nazista. A paranaense, nascida em 1908, filha de mãe alemã e pai português, mudou-se para a Alemanha após o divórcio, onde se estabeleceu em Hamburgo e chefiou a seção de passaportes do consulado brasileiro. Casou-se pela primeira vez em 1930 com um alemão, mas a união durou apenas 5 anos. Poliglota, dominava o português, inglês, francês e alemão. Com um filho de 5 anos de idade, Aracy se mudou para a Alemanha na tentativa de fugir do preconceito da época sobre mulheres separadas. Foi viver com a tia em Hamburgo e, fluente em português, alemão, inglês e francês, não teve muita dificuldade para se adaptar à vida local, ainda que já houvesse indícios de que uma catástrofe estava para acontecer. Com Hitler no poder desde 1933, 17 mil judeus já haviam abandonado a Alemanha, número que só aumentou nos anos seguintes. Em 1937, entrou em vigor no Brasil a Circular Secreta 1127, documento que restringia a entrada de judeus no país. Na época, o Brasil era governado por Getúlio Vargas, que flertava com a Alemanha, relação que só foi rompida em 1942, quando o Brasil se uniu aos aliados, inimigos dos alemães durante a guerra. Mesmo sabendo da restrição, Aracy burlou as regras do governo e seguiu emitindo vistos para judeus entrarem no Brasil. Até hoje, ninguém sabe ao certo como a brasileira fazia isso. Alguns especulam que ela omitia o J vermelho que marcava os documentos dos judeus. Outros acreditam que Aracy dava um jeito de misturar os passaportes das pessoas em meio à papelada, confundindo assim seus superiores. Até agora, segundo pesquisas do Arquivo Virtual Holocausto e Antissemitismo do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação da USP, sabe-se que Aracy salvou 17 famílias do nazismo, mas a quantidade pode ser bem maior. De acordo com a historiadora Maria Luísa Tussi Carneiro, coordenadora do laboratório,
O número total de judeus salvos pode vir a ser revelada em novos depoimentos de sobreviventes e familiares, algo que ela coleta sistematicamente em seu trabalho de pesquisa. Os testemunhos registrados pela nossa equipe indicam que corria a notícia entre os judeus que fugiam das perseguições nazistas de que Aracy facilitava a liberação dos vistos para o Brasil. Uma das táticas adotadas para camuflar suas ações era a de omitir o carimbo da letra J em vermelho nos passaportes, marca imposta pelo governo alemão como forma de identificação do judeu, classificado como raça inferior, afirma a pesquisadora. Ainda segundo ela, Aracy, em diferentes momentos, assumiu tarefas perigosas, escondendo e transportando judeus à noite em seu carro, como narrado por alguns sobreviventes. Foi mais ou menos nesta época que o escritor João Guimarães Rosa, então cônsul adjunto, foi transferido para Hamburgo. Em vez de se posicionar como antissemita ou denunciar Aracy, há indícios de que o autor ajudou a futura esposa na ousada missão. O casal permaneceu na Alemanha até 1942, quando o Brasil rompeu as relações com o país. 5 anos depois, em 1947, a dupla se casou na Embaixada do México no Rio de Janeiro, já que naquela época o Brasil ainda não reconhecia o divórcio. Os dois ficaram juntos por 20 anos até 1967, quando Guimarães Rosa faleceu. O escritor dedicou a Aracy sua maior obra, Grande Sertão Veredas. A história de Aracy só se tornou conhecida a partir dos anos de 1980, quando uma alemã judia polonesa que fugiu para o Brasil tomou para si a missão de divulgar os feitos da brasileira. Sua história foi oficialmente reconhecida em 1982 e ela foi agraciada com o título de Justa entre as Nações, homenagem a não-judeus que arriscaram a vida para salvar o povo durante o Holocausto. Aracy morreu aos 102 anos em fevereiro de 2011 e foi enterrada no mausoléu da Academia Brasileira de Letras ao lado de Guimarães Rosa. Você sabia disto? Sabia da existência de Aracy de Carvalho? Eu nunca tinha ouvido falar neste nome. É muito da hora saber que mais um brasileiro esteve envolvido em atos tão heróicos e perigosos. O engraçado é que muitas das vezes ela era brasileira, mas era descendente de portugueses e de alemães, o que é engraçado, esta mixigenação, mas é assim, é muito bom saber que estas pessoas existiram e que fizeram bem, e que fizeram bem aos outros. Eu às vezes já estou a pensar à frente e esqueço-me de acabar o meu raciocínio. É assim, é muito bom quando nós vivemos a nossa vida em prol de fazer bem à comunidade, em prol de fazer bem ao nosso vizinho, sem questionarmos se ele é boa pessoa ou má pessoa, porque muitas das vezes as pessoas só querem fazer bem a pessoas que fazem bem, mas é assim, muitas das vezes nós podemos até salvar aquelas pessoas que são menos boas e que são menos agradáveis às vezes para nós. Vamos lá continuar a ouvir a história da Aracy de Carvalho. É muito interessante, é muito bom saber que houve alguém, assim como Schindler, ainda por cima brasileiro, meus amigos, brasileiro. Sua história foi retratada no documentário Esse Viver Ninguém Me Tira, e desde dezembro de 2019, os Correios colocaram em circulação 54 mil selos especiais com a imagem de Aracy para homenageá-la. Porém, nem tudo são flores. Alguns historiadores contestam o heroísmo de Aracy. O historiador Fábio Koifman, em entrevista ao site BBC News Brasil, relatou que a história de Aracy não passa de um mito. Ele e o historiador Rui Afonso, dois pesquisadores com mais de 20 anos de experiência nessa área, investigaram os vistos concedidos a alemães no consulado de Hamburgo entre 1938 a 1939. O historiador pontua que as mais de 35 mil imagens de documentos e as informações reunidas por ele e Afonso não corroboram com a imagem do Anjo de Hamburgo, como alguns se referem a Aracy por seu suposto heroísmo. Nenhum dos vistos concedidos pelo consulado de Hamburgo a judeus alemães naquele período foi irregular, falsificado ou forjado.
Segundo os pesquisadores, todos teriam seguido as regras da época e sido autorizados pelo cônsul-geral Joaquim Antônio de Souza Ribeiro ou seu cônsul adjunto, o escritor João Guimarães Rosa, com quem Araci se casaria depois. Mas os historiadores argumentam que ela não fez nada de errado. A concessão desses vistos era permitida e só foi interrompida em junho de 1939, 3 meses depois do último visto de turismo concedido no consulado de Hamburgo a judeus. Além disso, eles ressaltam que todos os vistos foram devidamente informados depois pelo consulado ao governo brasileiro. Em nenhum teria sido ocultado que foram dados a judeus. Se houvesse alguma irregularidade, dizem os historiadores, o governo teria notado e cobrado explicações. E não há sinais de que isso aconteceu. Também não há notícias de que alguém que tenha recebido um visto em Hamburgo tenha enfrentado problemas ao desembarcar no Brasil. Por isso, eles afirmam que nada de excepcional aconteceu no consulado onde Araci trabalhava. Koifman argumenta que novos documentos encontrados por ele e Afonso em sua pesquisa não foram analisados na época da homenagem, que foi feita em base de 4 depoimentos e uma carta. O historiador diz ainda que houve um esforço para que Araci de Carvalho fosse reconhecida como heroína do Holocausto, mas não vê mais intenções nisso. Já segundo a historiadora Mônica Chipon, o Brasil precisa de mais personagens desse tipo, que dão a dimensão não só nacional, mas internacional. A gente deve se orgulhar. Acho que é importante para um país, para um povo, poder se orgulhar internacionalmente de ter um personagem como essa. A historiadora também destaca a importância de levar a história de Araci de Carvalho a um público mais amplo por meio da televisão, o que, aliás, está acontecendo atualmente por meio da minissérie da Rede Globo chamada Passaporte para a Liberdade. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! E é assim, meus amigos, a história é esta de Araci de Carvalho. O que é que você acha? Verdade ou mito? Qual é a sua opinião? Eu não conhecia a história, fiquei bastante empolgado em conhecer, só que agora persiste esta dúvida. Será que foi verdade? O que é que você diz? Foi verdade ou é mentira? É um mito? Foi uma personagem que arranjaram? Eu não sei, sabe? Em todas as mentiras há sempre uma parte que é verdade. E eu não sei qual delas aqui é. Eu vou deixar aqui os meus queridos inscritos informarem-me aí nos comentários o que é que você acha. Araci de Carvalho é um mito ou é uma realidade? Ela foi mesmo uma heroína da guerra do Holocausto, lá na guerra na Alemanha. Ela salvou mesmo esses judeus todos que dizem que ela salvou. Por favor, comente aqui ou no meu Instagram, o link está aí na descrição do vídeo, e lembro também que o link para o vídeo original aqui que passou aqui também vai estar aí na descrição do canal, ok? Então é isto, o vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão, e até ao próximo vídeo, bye!